Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a história do Wagner Oliveira, aprovado no 34º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil. E para falar um pouquinho mais sobre a preparação dele, temos aqui a ilustre presença do professor Paulo Souza. Seja bem-vindo, Paulo, bem-vindo, Wagner. Obrigado. Para a gente começar então esse bate-papo, eu vou pedir para você se apresentar, Wagner, para o pessoal que está assistindo. Oi, meu nome é Wagner, eu tenho 25 anos, sou do interior de São Paulo, sou formado na UniOeste no ano de 2021 e, primeiro de tudo, eu queria agradecer a esse convite, é uma honra inenarrável estar aqui, conhecer toda a equipe de estratégia, conhecer os professores pessoalmente e reencontrar principalmente o professor Paulo, que me acompanhou até o fim dessa jornada. Olha só que legal. Já estávamos conversando aqui anteriormente, você já conhecia o professor Paulo, né? Como é que foi essa história, Paulo? O Wagner foi meu aluno na graduação em Direito lá na UniOeste, no Paraná. Eu dei aulas lá durante um período e lecionei para ele Direitos Reais, se não estou enganado, Direito das Coisas, né? Já há algum tempo. E, enfim, acabamos nos distanciando por conta da falta de disciplinas naquele período. E aí depois o Wagner volta para o nosso curso de segunda fase em Direito Civil, né, para me deixar mais feliz ainda, reencontrando um ex-aluno, aluno de novo, agora ex-aluno de novo. Quem sabe futuramente, né? Vai saber onde ele quer chegar, a gente já vai conversar sobre isso também. Quero ainda falar um pouquinho mais sobre o que te fez vir para o Estratégia. Como que você conheceu o Estratégia OAB? Então, eu conheci o Estratégia OAB através do professor Paulo, e aí a especialidade também foi escolhida por conta dele, e aí o cursinho também, né, a fama precede, então tudo uniu, né, a favor desse. E você na faculdade já tinha facilidade nessa matéria? Já. E aí com ele só facilitou só, né, ainda Foi a mais. primeira vez que você prestou o exame? Não, foi a terceira vez. Tá, então vamos falar um pouquinho agora sobre a sua preparação. Primeiramente, então, para a primeira fase, como que era a sua rotina de estudos? Você chegou a prestar durante a faculdade também? Os primeiros exames sim, e aí sempre foi sempre bater na trave, sempre. Mas nos primeiros exames eu fui prepotente. Eu achei que a minha formação era muito boa e aí eu não estudei o suficiente. E aí eu baixei um pouco a bola, fui mais humilde e aí estudei devidamente e deu certo. Que bom. Paulo, me fala um pouquinho, essa preparação, então, na faculdade, ela é diferente para o exame da OAB, né? O Wagner era um bom aluno, só isso era suficiente para aprovação? É uma preparação diferente porque o exame em si é diferente. Eu sempre falo que as disciplinas são as disciplinas que a gente vê na faculdade, né? O direito civil é o mesmo direito civil, o direito penal é o mesmo direito penal, mas a forma como é abordada no exame é diferente, né? O Wagner não teve tanta sorte quanto eu, porque eu também tive esse mesmo problema, né? Eu também falei, faculdade, fiz uma faculdade boa, tô tranquilo, né? Mas eu dei sorte porque eu passei por uma ou duas questões, eu não me lembro, já tem um tempinho mais do que eu gostaria que fosse. Mas assim, foi por uma ou duas questões que eu passei na primeira fase. Então, e eu lembro que durante a realização da prova, o arrependimento ia batendo, assim. Eu ia lendo as questões e falava, caramba, eu nunca vi isso aqui antes, né? Vamos chutar essa aqui. Aí chegou uma altura da prova que eu não tinha certeza se eu ia passar. Porque poucas questões eu tinha certeza que eu sabia o que era, né? Então foi ali que eu vi, e inclusive isso me fez ter uma preparação toda diferente para a segunda fase, foi durante a realização da prova da primeira fase. Porque eu saí dali já sabendo que se eu passasse ou não passasse, não interessa, e eu ia ter que fazer uma preparação completamente diferente, porque senão aquela seria apenas uma das primeiras vezes que eu ia ter que fazer várias vezes o exame por conta dessa preparação muito peculiar que a gente tem. E o nível tá diferente também, né? Tá um pouco mais alta essa cobrança? Tá, eu acho que quando eu fiz também era um pouco mais fácil, né? Eu contei com o fator sorte, mas também com o fator... Eu fiz, eu acho que foi o primeiro ou o segundo exame unificado, então nem a banca sabia direito o que ela estava fazendo, né? Eles estavam sentindo ainda as coisas. E hoje eu acho que a gente já tem aí uns 10, 15 exames que o exame deu um salto muito grande em termos de exigência. Hoje tem que ter uma preparação de fato muito diferente mesmo do que a gente vê na faculdade. Wagner, e sobre essa preparação, então, como que era a sua rotina de estudos? Você preferia PDFs, videoaulas, você conciliava com o trabalho? Então, eu fiz uma preparação dedicada para a OAB e na primeira fase eu me dediquei somente aos PDFs. Por conta de inúmeras matérias, né, eu achei que seria melhor essa escolha e aí eu mesmo que montei meu cronograma. Aí na segunda fase eu achei necessário assistir videoaulas também.
Até porque a didática do professor ajuda muito, né? Aí eu mesclei vídeo, aulas e PDFs. Tá falando porque ele tá aqui não, né? Assim. Bom, pode até ser, mas graças a ele você está aqui também, né, Com Wagner? certeza. Ótimo, então a gente fica muito feliz por isso. Voltando então na sua preparação para a primeira fase, você estudava mais ou menos quantas horas por dia? Variava muito, né? Mas em torno de umas 5 horas por dia, pelo menos. Tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? Acho que às vezes alguma matéria que eu aprendi lá no começo da faculdade, né? Às vezes constitucional, empresarial. Tá, Mas e é aí algo o que assim. que você fez para superar? É bunda na cadeira e estudo. É, Não tem como, né? não tem como. Você é desses que faz resumos, grifa o material? Eu gosto de grifar. Resumo, eu acho que não funciona muito pra mim. Eu acho que eu perco muito tempo, que eu quero detalhar muito. E aí, como no final de cada PDF tem um resuminho, então eu acho que já é totalmente suficiente, já supre já. E nesse cronograma que você montou, quantas matérias por dia, mais ou menos, que você estudava? Eu buscava mesclar, e geralmente por nível de dificuldade e pelo número de questões da prova. Por exemplo, ética é a matéria que mais cai. Eu gostava de mesclar com uma matéria que cai um nível intermediário, 5 questões, 4 questões, e ia fazendo assim, mesclando sempre, para não ficar um estudo maçante. Porque se dependesse de mim, estudar só direito civil, E como que você organizou as suas revisões? as revisões eu buscava fazer a cada 15 dias, ou, o que que eu estudei ontem? Aí às vezes eu ia me deitar e, poxa, tá faltando algum detalhe. Aí às vezes eu tinha que parar, ou né, acordar, levantar, ou parar o que eu estava fazendo e ver o que que era aquilo para eu conseguir me sentir tranquilo e seguir. Bom, e agora eu quero falar dessa reta final com relação ainda à primeira fase. Você foi confiante para o dia da prova dessa última vez, do 34º exame? Eu fui mais confiante, mas sem prepotência dessa vez, fui humilde, né? É necessário. Mas foi tranquilo. Um pouquinho de insegurança é normal, mas eu estava mais confiante, sim. E como que você saiu da prova? Sensação de alívio, porque a partir do momento que você reconhece a peça, você já comemora. Umas 2 vezes. Você lê, não acredita que você reconheceu, e aí você comemora de novo, e aí quando você sai da prova é a sensação de alívio. Ô, Paulo, e o que que muda na preparação para a segunda fase? São duas fases bem distintas, né? Eu sempre lembro aos nossos alunos que a segunda fase, na realidade, elas são 2 fases em uma, né? Que é a fase escrita e a fase prática. Isso dá uma dificuldade um pouco maior. Porque na fase objetiva, bem ou mal, a resposta está ali, né? Você tem que optar entre uma das respostas, né? Ou selecionar menos pior, ou a melhor, dependendo da preparação, né? Agora, na fase escrita, na fase prática, você tem uma pergunta aberta. E isso traz uma dificuldade maior, que é saber justamente, eu acho que desde graduação a gente tem isso, né? Mas o que que o professor, e aqui no exame da OAB, o que que o examinador ele quer na prova? Porque eu tenho muitos caminhos para responder naquela questão. E isso exige uma preparação toda diferenciada, né? É uma preparação, eu diria que ainda mais focada. E o segundo fator que me parece muito importante é que na primeira fase é a fase, o médico clínico geral, né? São 17, 18, cada dia tem mais disciplinas que a gente tem, e é óbvio que você não tem como verticalizar, aprofundar muito em cada disciplina, porque não tem tempo, simplesmente. Já na segunda fase é exatamente o contrário, né? É aquela disciplina que você escolheu, e aí é uma preparação bem mais aprofundada, bem mais verticalizada, aí é o médico especialista, né? É uma outra pegada. E Wagner, para essa segunda fase, então, foi mais fácil para você, já que era uma matéria que você gostava mais? Sim, com certeza. Mas o medo, né, de não conseguir a aprovação era grande, então eu fiz o trabalho que tinha que ser feito e deu certo. Que bom. E Paulo, o que que você acha que é uma dica boa, então, para o aluno ir seguro para esse dia da peça, de repente bater o olho ali e falar, não, eu consigo, e não dar aquele branco na hora? Eu acho que é a prática mesmo, assim, é uma coisa quase maçante, eu diria, porque eu tenho que ficar repetindo, repetindo, repetindo muitas vezes. É um treino muito mais próximo de um medalhista olímpico, né? Ele faz só aquilo milhares de vezes até aquilo se tornar natural. Então, eu acho que a preparação de segunda fase é isso, é tornar natural algo que não é muito natural da gente quando nós estamos nos preparando, especialmente pelo histórico que a gente tem dentro da faculdade de Direito, né? É assim, mas isso aqui é assim ou é assim? Depende. Né? No exame da OAB não tem depende, ou esse ou aquele, né? Então, você fazer esse treinamento é difícil. E para a primeira fase isso não acontece, né? É uma forma de treinar muito
diferente, né? Você tem que ter uma visão mais geral. Então, eu acho que essa prática é uma prática que, e eu falo até por mim, na minha preparação no meu exame, eu quando comecei eu era meio displicente com isso. Eu falei, não, mas de novo eu vou fazer isso, né? Até que você começa a ver que dá resultado aquela repetição e que aquela repetição, ao invés de ser ruim, ela é uma repetição que torna natural aquilo. E aí te dá tranquilidade para chegar no dia da prova. Excelente. E Wagner, você quando viu seu nome na lista de aprovados, como que foi esse momento? E eu fiquei sem reação. É inexplicável. Eu chamei minha mãe, ela também ficou meio sem reação. Aí depois, quando eu fiquei sozinho, realmente, eu comemorei. Nossa, eu fiquei emocionado. Aí eu só busquei o quanto antes agradecer o professor Paulo, porque foi incrível. Paulo, e como que foi quando ele te ligou, te contou? Ah, eu lembro, do Wagner especificamente, eu lembro muito bem, porque eu tava, confesso, Wagner, com uma certa tensão também, esperando a notícia, sabe? E aí quando ele me mandou a notícia da aprovação, eu fiquei muito feliz, porque ao longo do tempo, né, no curso regular, no curso com mentoria, a gente vai se aproximando mais de alguns alunos, né? E o Wagner foi um aluno, inclusive, né, por isso que está aqui também, que eu me aproximei um pouco mais. E aí, quando nós vemos esse resultado positivo, né, a gente conhece a história da pessoa, as renúncias que ela fez, as dificuldades que ela teve ao longo daquela caminhada, ver esse resultado positivo deixa a gente feliz demais, né? E eu brinco que a gente fica mais feliz do que os próprios alunos, porque eles ficam felizes só por eles mesmos, né? Uma pessoa. E a gente fica feliz por um montão de gente, né? Então é muita alegria, assim, é muito bom ver esse resultado. Que bacana. Ô Wagner, e quais foram então essas renúncias? Você foi mais radical? Você abdicou de momentos de lazer? Conta um pouquinho dessa parte de vida social. É um momento que eu foquei na preparação. Evitei trabalhar, me desliguei um pouco de vida social, realmente, e de lazeres, né? Por quanto tempo? Olha, a preparação praticamente completa da segunda fase. Tá. Ela toda. Às vezes, algum momento ou outro eu precisava de um descanso, inclusive, acho que se eu tivesse que fazer de novo, eu descansaria mais. Daria o devido descanso. Quando tinha algum descanso na minha planilha, eu às vezes, poxa, eu posso fazer um pouquinho mais, sabe? Não tô tão cansado assim. E aí, poxa, eu poderia ter descansado um pouquinho mais. Agora que já passou, também fica fácil falar agora isso, é fácil né? falar, né? Mas na hora... Exatamente. Ô Wagner, você citou seus pais, eles te apoiaram e de que forma? Com certeza, apoiaram de todas as maneiras possíveis, né? Eles sempre acreditaram em mim. Então, às vezes, quando eu não tava mais crente que ia passar e tudo mais, eles falaram, não tem porquê não desistir nesse momento, né? Então, continue firme, a gente tá aqui. E de todas as maneiras possíveis, eles apoiaram. Ótimo. E você pretende continuar estudando? O que você deseja para sua carreira, já sabe? Então, não só direito civil, mas advogar também foi uma coisa que o professor Paulo me trouxe à tona, né? Então, eu pretendo advogar no começo e aí curtir o processo, sem ansiedade e ver onde eu vou chegar. Então, eu já ia te convidar para ser aluno do Estratégia Carreira Jurídica, de repente prestar algum concurso então. aí, quem sabe, né? Com certeza. Tá, joia. Então, agora eu queria que você deixasse uma mensagem de motivação, dica, agradecimento, enfim, fica à vontade para deixar para o pessoal que está estudando também, que deseja uma aprovação, assim como você. Tá, joia. Não desacreditem, tenham fé. Às vezes pode parecer que é difícil o processo e realmente é, mas confiem nos professores. E principalmente, não estudem só por PDF. Às vezes o PDF pode parecer mais rápido, mas a videoaula com certeza vale a pena. A didática, né? E sem contar que às vezes você não está só tendo uma aula, você está tendo um stand-up dependendo do professor. No caso do professor Paulo é assim. Então vale a pena. Continuem firme que a hora de vocês vai chegar. É isso aí. Quanto que tá o ingresso, Paulo? Tá mais barato do que devia. Esse show tá ficando bom. Tá Pois vendo? é. Paulo, muito obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente. Wagner, também muito obrigada pela sua presença aqui no Estratégia. Parabéns mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e o seu comentário também, parabenizando o Wagner. Até a próxima. Tchau, tchau.